Olá pessoal, eu sou Otávio Brito, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é para falar sobre o Enem. Eu já fiz um vídeo explicando se vale a pena fazer o Enem ou não, alguns detalhes do Enem, vídeos que explicam aí se vale a pena fazer uma pós, vídeos que explicam o que é bacharel, tecnólogo, licenciatura, quais são as diferenças desses cursos de nível superior e assim por diante. O vídeo de hoje é sugestão de uma amiga minha, né, que ela colocou: poxa, Otávio, você podia fazer um vídeo explicando passo a passo como fazer uma redação. Eu fiz um vídeo aqui, né, ele vai estar aparecendo, que eu explico como que eu fiz a redação que eu passei para a Unirio através do C10. Esse vídeo aqui vai ser um compilado mais simples e que ele vai fazer você entender algumas coisas sobre redação que talvez os professores não deixem explícito. Vamos lá. Como fazer uma boa redação? Primeiro, você precisa ter conhecimentos em gramática. Não tem como, impossible, fazer uma redação boa se você não escreve bem. Você tem que ter conhecimento de gramática para saber onde que você coloca a vírgula, onde você coloca o acento, como se escreve determinadas palavras, como flexionar o verbo direito. Lógico, você precisa ter os conhecimentos gramaticais do assunto para que você não venha ser redundante, ficar falando a mesma coisa toda hora. Porque quando você escreve, geralmente você repete alguns tipos de pensamento. Com o conhecimento da gramática, assim, o suficiente para o Enem, de um bom nível, você vai saber quais palavras e quais verbos e pronomes utilizar para simbolizar o que você já está falando, né? Exemplo: o meu amigo Pedrinho foi na casa do João, vírgula. Meu amigo também foi ao bar. Se não, eu repito: o Pedrinho, ou meu amigo Pedrinho, também foi ao bar depois de ir na casa do João. Entende como que fica redundante? Eu acho que dá para entender a ideia geral do que eu tentei dizer. Então, compre o livro de gramática. Se você quiser a sugestão de vai estar o link aqui na descrição. Eu vou estar sugerindo um bom livro, um que eu já tenha lido. E vá aprender gramática. Outra boa sugestão sobre gramática é: leia, tenha o hábito de ler. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas se você não tem o hábito de ler, você pode ser o super pica das galáxias nas ciências que o Enem pede. Você não vai passar, porque as questões tomam uma página. E para uma pergunta desse tamanho, e se você não tem o hábito de ler, você não vai conseguir ler todas aquelas questões com a qualidade que deveria ter para você entender o assunto. Então, crie o hábito de ler. Isso também vai ajudar que você tenha um bom conhecimento de gramática. Próximo ponto é habilidades de observação. Isso não serve, é claro, só para o Enem. Isso serve para o seu colégio, para um concurso qualquer. Você tem que ter habilidades para observar um tema. Eu ainda vou fazer um outro vídeo sobre os possíveis temas que irão cair no Enem este ano. Mas pense bem. Vamos dizer que você está fazendo uma prova de concurso. E aí cai como tema doação de órgãos. Eu acredito que para a maior parte das pessoas desse país, isso não é uma realidade tão presente de você conhecer alguém que esteja na fila de doação, né, e assim por diante. Até porque as pessoas não falam muito sobre isso. Não é um tema muito debatido por aí, a menos que você leia revistas específicas da área da saúde. E aí você fica meio: eu não sei o que eu vou falar sobre esse tema. Toda prova de redação, quando ela dá um tema, ela vai ter um texto meio, mesmo que pequeno, de apoio, né? Na maior parte dos casos ele não vai ajudar muito, mas ele vai dar uma introdução mais ou menos sobre o que ele quer que você aborde. Leia, preste atenção nisso e saiba se posicionar, porque é isso que uma redação pede. Você tem que olhar para o tema e saber se posicionar sobre o tema. Imagine que fosse na vida real. Alguém está conversando sobre doação de órgãos. Você não entende o tema? O meu conselho para você é: fique quieto, ouça, aprenda alguma coisa e depois pesquise mais a respeito. Se você conhece sobre o tema, discorra. Mas, como é uma redação, você não tem a possibilidade de ficar quieto e esperar que algo aconteça. Então,
O que você vai fazer? Você vai tomar uma posição sempre usando o mais ético possível para você se posicionar sobre um determinado assunto. E depois coligue os pensamentos daquilo dentro de algo que você seja capaz de falar a respeito. Exemplo, a coisa que eu fiz no meu vídeo lá sobre machismo, que é o tema que caiu na redação. Talvez eu não soubesse tanto falar sobre o machismo, mas eu podia falar sobre o machismo dentro do âmbito religioso e do âmbito religioso para o fora do âmbito religioso. Na questão de doação de órgãos, você sabe o quanto que isso é importante na vida de alguém. Se não sabe, você consegue imaginar. Então, leve a redação para esse lado e discorra sobre o que você sabe sobre isso. Então, saber se posicionar, ter a habilidade de se posicionar em uma redação, é exatamente entender que, às vezes, você não conhece o tema por completo, mas saber levar o tema para uma dimensão que você conheça, que no caso de doação de órgãos, pode ser a importância disso, pode ser a crise econômica e quanto ela afeta a estrutura dos hospitais para fazer essas doações e assim sucessivamente. Agora nós temos o terceiro, que é fundamentar um argumento. Isso daqui a gente aprende muito dentro do nível superior, né? Que são, no geral, o que seria uma metodologia científica, que é, você tem que saber expressar a sua opinião. E saber expressar a opinião de uma maneira clara, você tem que partir de um pressuposto, é o que eu uso, pelo menos. Parta do pressuposto que você está numa conversa no WhatsApp, onde você não pode mandar áudio para ninguém, onde você não pode se gesticular, né? Ou seja, falar com a sua linguagem corporal, onde você não possa mandar emoticons, nada. Aonde você só tenha que escrever e a pessoa vai ler e não vai te perguntar de volta, ela tem que ler e entender, porque você só tem como mandar uma mensagem de até 20 linhas, 30 linhas no máximo, e é isso. Do pressuposto que a sua vida e a vida da pessoa que está recebendo a mensagem depende disso. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa contextualizar a sua mensagem, ou seja, nesse contexto, a sua redação. Como que você contextualiza? Aqui, ó, você inicia uma introdução do assunto. A introdução é isso. Tem que ficar claro para a pessoa que está lendo do que você está falando. Ainda no exemplo de doação de órgãos, você começa lá com a sua introdução. Chega lá e bota: notamos o avanço em transplantes e doações que tem acontecido no nosso país. Estes trazem aos indivíduos e para as famílias melhores condições de vida e saúde. Foi uma introdução pequena, eu tirei aqui da minha cabeça agora, mas eu acho que já dá para vocês entenderem mais ou menos o contexto. Se você lê uma introdução dessa, você sabe sobre o que eu vou abordar no tema. Você sabe que o tema é doação de órgãos. Mas quando você lê isso, você sabe que o que eu vou abordar é a felicidade do indivíduo, é o que isso causa na vida do indivíduo. Então eu tirei do âmbito tanto assim da saúde diretamente e trouxe para o âmbito social, que eu posso discorrer melhor sobre isso. E aí eu vou desenvolver essa ideia. Exemplo, começar a falar de pacientes que fazem aquele processo no rins que eu esqueci, hemodiálise. Que fazem hemodiálise e que estão na fila esperando uma doação e que eles sofrem, a família sofre, né? Sofrem com a má estrutura dos hospitais, sofrem com muitas vezes não ter como se deslocar até o local, se sofrem com o tipo de dieta que eles têm que comer e assim por diante, e que nós poderíamos conscientizar, mas poderia ter uma melhor divulgação do governo sobre essa área e assim por diante. Vou desenvolver o bate-papo. A pessoa já sabe do que eu estou falando, agora ela vai começar a saber a minha opinião, mas uma opinião baseada em fatos, baseada em acontecimentos, baseada em alguma coisa. Não posso só tirar minha opinião aqui, assim, do nada, e essa daqui é a minha opinião. A nossa opinião em si, ela não serve.
ela quer uma opinião, né? O Enem ou qualquer outra prova de concurso, ou qualquer pessoa que você vai escrever um tema, o que a pessoa precisa é de uma opinião, mas de um prisma dentro de algo pautável, não só a sua opinião nua e crua. E depois disso você conclui. O que é a conclusão? Você deixou claro lá a introdução do que você está falando, você desenvolveu o assunto, né, abordou um tema mais geral, mas fechando ele cada vez mais, e aí depois você conclui dentro do que você estiver falando. No caso do Enem, o ideal é que sempre você conclua dando alguma ideia de como resolver o assunto que você disse. Nesse caso aqui, você pode concluir com a conscientização das pessoas da importância da doação de órgão, de ser doador e etc. Você está fechando dentro do mesmo espectro social que você iniciou. Então, essa foi a minha dica de como fazer uma boa redação. Serve para o Enem, serve para outros concursos. E se você achou interessante e gostou, deixa aí o seu gostei. E eu espero você aqui para um próximo vídeo. Valeu!